Boa noite a todos e todas que estão aqui hoje, dia 16 de março, para mais um encontro deste seminário sobre dinheiro e pagamento em psicanálise. Sou Luiz Eduardo, eu sei que tem umas pessoas novas nesse seminário, então, muito prazer, espero que vocês acompanhem a gente ao longo dos próximos encontros. Um aviso, esse encontro é gravado, os vídeos dos encontros do seminário do ano passado estão ficando disponíveis no site no canal do YouTube do Instituto Vox, né? Então, para quem chegou agora, peço que acompanhe por lá, né? O que já foi dito aqui, o que a gente já avançou. Eu vou fazer uma retomada daqui a pouco, explicar os rumos deste ano. Eu só queria esclarecer um ponto em relação aos vídeos. Os vídeos do ano passado já estão disponíveis, quase todos. Demora um pouco para ser disponível, editado, aprovado, subir no canal, então eu peço um pouco de paciência para vocês. O vídeo dessa semana, então, é muito pouco provável que fique disponível até o nosso próximo encontro, tá? Eu digo isso porque demora mesmo, então não dá para esperar que a coisa seja mais rápida do que está sendo, né? Agradeço a compreensão em relação a isso. Os nossos encontros serão sempre às terceiras terças-feiras do mês, começando hoje, em março, das 8 às 10. Normalmente, eu peço que as pessoas se conectem um pouco antes das 8 para a gente poder começar às 8 pontualmente. Desta vez o e-mail que saiu com a conexão começando às 8, por isso que eu dei uns minutinhos a mais, mas a partir do próximo encontro a gente já se organiza para começar pontualmente, né? Para quem não recebeu os comunicados, neste primeiro semestre, a gente vai se ver nos seguintes dias: 20 de abril, 18 de maio e 15 de junho, tá? Então, a ideia é que a gente avance alguns encontros nesse semestre e no semestre que vem também. Bom, explicar um pouco o que fizemos no ano passado para quem está chegando, né? Eu não vou, óbvio, repetir aqui toda a elaboração que aconteceu, isso já está registrado, então insisto nesse ponto. Explicar um pouco de onde veio esse seminário, né? Esse seminário tem a origem numa pesquisa de doutorado que eu desenvolvi na Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação em psicologia clínica, com o professor Daniel Kuperman, que foi meu orientador. E uma primeira parte dos nossos encontros no ano passado teve a ver bastante com o que está lá na tese. Em seguida, eu fui progressivamente me distanciando do que está lá, e já explico um pouco o porquê disso, né? Então, eu considero que tem pelo menos dois momentos no seminário até agora: a explicação, né, e o desenvolvimento do que estava na tese e as elaborações a partir disso, que é mais assim uma pegada lacaniana, vamos dizer, né? Ela é uma tese em psicologia clínica, mas dentro do campo conceitual da psicanálise. Ela mobilizou alguns autores além de Lacan, né? Então, por isso que esse segundo momento é mais lacaniano, como eu disse, porque já é coisas que não estão propriamente na tese. E ela tem esse horizonte sempre da clínica, né? Então, apesar da discussão ser bastante teórica, e ter, assim, passear por algumas áreas que não a psicanálise, nosso horizonte tem sempre a ver com os impasses e as dificuldades desse tema que vem da clínica, né? O tema de dinheiro e pagamento é um tema quase clássico da clínica, ainda que não muito explorado, ou pelo menos não explorado do jeito que eu gostaria que fosse, por isso que eu resolvi me deter nessa pesquisa. E pensando sempre com Freud e Lacan, né? Alguns outros autores apareceram
nas discussões aqui, tanto para ilustrar alguns pontos quanto para serem criticados. E mesmo o Lacan nunca se deteve especificamente ou exaustivamente sobre esse tema, né? A gente tem um conjunto de elaborações que outras pessoas fizeram, essa é mais uma, sem prejuízo das outras, mas também sem se confundir com as outras, né? Mas eu insisto, sempre a questão da clínica, né? É isso que orienta a gente nesse seminário. A clínica com Freud e com Lacan. Localiza a gente dentro da psicanálise e localiza a gente dentro da questão, né? A questão do dinheiro e do pagamento pode ser muitas coisas. Tem aí todo um conjunto de autores, é um tema clássico da economia, é um tema clássico da sociologia, da antropologia, mas a nossa pegada é sempre essa. Freud e Lacan, e o que vem de outras áreas tem a ver com, às vezes, explicitar um certo raciocínio, uma certa argumentação do Lacan, às vezes complementar, às vezes fazer avançar desde um outro ponto de vista, mas sempre retornando para esse campo da psicanálise. Foi mais ou menos esse um método que aconteceu ano passado, é mais ou menos o método que vai continuar acontecendo esse ano, né? Bom, a gente começou com Freud, como eu já disse, né? E nosso recurso a Freud teve assim duas linhas principais e um ponto de fuga, vamos dizer assim. De um lado, eu me detive a apresentar um tanto, né, a questão do pagamento, né, do valor de uma sessão de psicanálise, da questão do manejo do pagamento, com dois pontos principais no Freud, né, os textos sobre técnica de 13 e os novos caminhos para a psicanálise de 18. Né? O mais importante nesses dois textos tem a ver com uma virada do jeito que o Freud apresenta a questão e pensa a questão do pagamento. Né? Sendo muito grosseiro no resumo que eu vou fazer agora, no texto de 13, ele vai argumentando em favor de por que a psicanálise é algo caro, ele vai argumentar, inclusive em termos de uma certa conta financeira de por que valeria a pena fazer um tratamento caro, que esse, né, esse da psicanálise. Ele vai falar que é um bom negócio, inclusive, gastar tanto tempo e dinheiro nesse tratamento. Né? Então, assim, tem uma certa racionalidade econômica por trás dos argumentos do Freud. E com 18, passa-se pela Primeira Guerra Mundial, uma guerra que devasta a Europa, devasta Viena, o Império Austro-Húngaro, né? Devasta, em algum sentido, a vida do Freud, dos analistas todos que estavam engajados ali no movimento psicanalítico. E aí tem uma consequência clara a respeito de técnica e de clínica, né? Esse texto do Freud está discutindo bastante com o Ferenczi em relação à técnica ativa e quais são os desenvolvimentos da técnica psicanalítica e também quais são os caminhos possíveis, daí o nome da conferência, mas ao mesmo tempo tem uma grande mudança no modo como o Freud pensa a questão e coloca a questão, porque se em 13 o tratamento deveria ser caro, agora em 18 o que está em jogo para o Freud é que como que a comunidade analítica pequena poderia contribuir para a diminuição da miséria neurótica no mundo. Né? E aí tem uma mudança bastante importante no discurso do Freud, porque ele vai colocar a questão da caridade, ele vai colocar a questão dos atendimentos gratuitos, ele vai reposicionar a questão. Né? E essa questão, esse reposicionamento dessa questão no Freud abre um caminho, justamente, bastante fértil para a psicanálise e que vai moldar um pouco como a psicanálise vai continuar se institucionalizando, né? Vai moldar um pouco o modo como os analistas se formam e vai moldar também o modo como a gente pensa a questão da técnica em psicanálise por alguns motivos, né? Uma consequência imediata desse
convite do Freud aos analistas para pensarem essa questão vai redundar, por um lado, na fundação de um conjunto de clínicas gratuitas, né? Isso é muito bem demonstrado num livro de uma assistente social chamada Dantot, né? As Clínicas Gratuitas de Freud, foi traduzido recentemente para o português. E ela vai mostrando como esse conjunto de instituições vai sendo fundado nos diferentes centros de psicanálise na época, né? Então vai ter em Berlim, vai ter em Viena, vai ter em Budapeste, vai ter em Paris, vai ter em Londres. Quer dizer, a gente começa a ter essa ideia de que onde há uma sociedade de psicanálise e, portanto, onde se formam psicanalistas, né, começa-se a ter também um atendimento gratuito à população que não pode pagar pela psicanálise em consultório particular. Então, essa oposição tão conhecida da gente começa a surgir aí, né? É impressionante como os analistas levam a sério esse convite do Freud e vão fundando as clínicas gratuitas, e elas vão rapidamente se tornando o centro de formação de novos psicanalistas, né? Então, a Policlínica de Berlim é um dos lugares, se não o lugar mais famoso nesse momento, assim, é um verdadeiro centro de desenvolvimento da técnica psicanalítica e de formação dos analistas nesse modelo em que um analista em formação atenderá gratuitamente para poder se formar, né? Isso chega, inclusive, a Londres. O Ernest Jones meio reticente com essa proposta. E, ao mesmo tempo, tem assim uma certa demanda dos analistas que estão então em formação para poder pensar a técnica, né? Então, o seminário sobre técnica que acontece na Policlínica de Berlim tem a ver justamente com uma demanda de quem estava lá se formando, né? Então, tem essa consequência institucional que marca como a psicanálise se desenvolve, pelo menos até a Segunda Guerra Mundial, né? É um momento muito interessante também, porque você tinha ali analistas das mais diversas orientações políticas, né? Comunistas, socialistas, social-democratas, enfim, você tem uma certa efervescência política também, e esse desenvolvimento vai acontecendo até a ascensão do nazismo, né? Acho que é importante pontuar isso também, porque isso não é sem consequências para como o tema das clínicas gratuitas é desenvolvido ou não é tão desenvolvido quanto foi nesses primeiros anos, né? A psicanálise foi considerada uma ciência judia, ela foi proscrita, os analistas, em sua maioria judeus, ou fugiram para Londres e para os Estados Unidos, ou foram mortos nas câmaras de gás, né? Nesse momento a gente tem assim alguns episódios bem lamentáveis da história da psicanálise, né? Como, por exemplo, que acontece em Berlim, em que uma espécie de uma tentativa de salvar a psicanálise com a demissão de seus membros judeus, o que dá errado, muito errado, em muitos sentidos. E aí, em Londres, que o Jones já não tinha sido um entusiasta dessa ideia das clínicas gratuitas, tanto que foi a última, se não me engano, a última clínica a ser fundada. E nos Estados Unidos, para onde migram muitos analistas né, da Europa Central, o que a gente tem ali, na verdade, é que esse projeto não avança tanto quanto avançou, né? E esse é uma questão importante da gente pensar o modo como tantos analistas que tocavam esse projeto, quando emigram, não têm mais a mesma força política dentro da psicanálise para fazer com que esses projetos avançassem, né? Então tem assim uma espécie de uma explosão, uma época de ouro assim desse movimento dentro da própria movimento psicanalítico, e depois a coisa não caminha do jeito que caminhava antes,
né? Ela sofre consequências desse desmantelamento. Então, esse é um dos eixos do Freud que a gente abordou, né? O segundo eixo que eu apresentei, que a gente discutiu, tem a ver com essa formação de uma teoria do dinheiro muito calcada em relação à ideia de caráter anal para o Freud, né? Daí essa famosa equivalência dentro da psicanálise entre dinheiro e fezes, né? Então, a gente tem todo um conjunto de textos do Freud, alguns não tão extensos assim, a respeito dessa relação, né? A noção de caráter, uma noção importante nesse momento, que é um momento que tem assim uma certa sobreposição com esses textos que eu falei para vocês sobre a questão da técnica e do pagamento, né? É de se notar que essas duas linhas de argumentação do Freud não se cruzam. Então, quando Freud fala sobre pagamento, ele não se refere a seus textos sobre dinheiro. Quando ele fala sobre dinheiro, ele não se refere aos textos sobre técnica. Então, a gente tem essas duas linhas paralelas no Freud, né? No meu entender, essas linhas têm assim um ponto de fuga muito claro, que tem a ver justamente com um outro ponto que a gente discutiu, que é a questão da neurose obsessiva, tal como Freud formula a partir do Homem dos Ratos e do Homem dos Lobos, né? Quero crer que não é só coincidência que no momento em que o Freud falava sobre dinheiro e no momento em que o Freud falava sobre a questão do pagamento e formulava essa categoria de neurose obsessiva, temos dois casos clínicos, né, assim, famosos do Freud, dois dos casos mais completos que o Freud legou para a gente, que giram ao redor justamente de analidade, dinheiro e pagamento, né? Então, é como se essas duas linhas argumentativas do Freud tivessem como ponto de fuga a clínica e, mais especificamente, esses casos que a gente discutiu algumas vezes, né? Tem aí dois pontos importantes nesses casos, né? O primeiro é como o Homem dos Ratos é um caso que gira ao redor da questão da dívida, né? Esse é um ponto importante para aquilo que o Lacan vai fazer depois com esse caso. E o Homem dos Lobos tem a ver também com dinheiro, né? Assim, ele conduz assim uma ou várias análises, empatias com Freud, com outros analistas. Tem um destino que eu acho importante para esse caso dentro da psicanálise, que é, né, no Homem dos Lobos, que tem a ver com essa posição que ele ocupa como sendo o caso do Freud, né? Um príncipe russo, um nobre russo que perde sua fortuna, né? Que quando termina a primeira análise com o Freud, dá uma estatueta para o Freud, né? Uma estatueta antiga, que para o Freud tinha a ver com dissolver qualquer resto de transferência que houvesse ali, pudesse alienar o sujeito ainda, mas depois, numa entrevista famosa que o Homem dos Lobos dá, ele fala que ele era tão rico que isso que o Freud pedia não tinha muito valor, né? É interessante para pensar um pouco a intenção do movimento clínico do Freud e, ao mesmo tempo, como isso ressoa no paciente que ele atendeu. E depois, né, da guerra, quando ele volta para Viena, ele volta empobrecido, né? Ele ganhava dinheiro vendendo pinturas para os analistas, que era a grande clientela dele, né? Então, e aí depois tem também uma certa querela diagnóstica, porque um outro analista do Homem dos Lobos vai dizer que não era neurose obsessiva, que era psicose. Tem todo um jeito ali, né? Quem fazia análise com quem era supervisionado por quem, para quem ele dava aula de russo, quer dizer, tem uma certa teia de relações da comunidade analítica ali, e esse efeito, né, bastante curioso de ser o caso clínico do Freud, né, a posição em que ele fica e como ele incorpora esse significante na vida dele e as consequências disso para a vida dele, né? Então tem os relatos do Freud, né, tanto do Homem dos Ratos como do Homem dos Lobos. No Homem dos Lobos tem um conjunto de entrevistas depois que ele dá, tem um livro que, né, outro analista dele escreve, compila isso tudo. E do Homem dos Ratos
tem, né, esse comentário do Lacan, né, o mito individual do neurótico, que a gente abordou ele pelo menos 2 vezes no ano passado, né? Bom, mas antes de chegar nesse comentário do Lacan, a gente fez um desvio que eu acho bastante importante também para entender como a questão do dinheiro comparece de maneiras diferentes na teoria do Freud e na teoria do Lacan, né? Para além, né, dos clichês que a gente pode encontrar entre os lacanianos a respeito do dinheiro como significante, mais avassalador e coisas do tipo, é, eu achei importante e julgo importante apresentar hoje de novo nessa retomada para vocês o modo como tem um corte na questão do dinheiro quando o Lacan vai abordá-lo a partir da questão do significante, né? Acho que o texto bastante importante para entender essa diferença do Lacan em relação a essa concepção freudiana do dinheiro, freudiana e entre ali os freudianos da época, né? Então a gente falou do Ferenczi, falou do Fennikel, falou do Jones, e justamente o texto que a gente discutiu é o comentário que o Lacan faz, né, em homenagem à memória do Ernest Jones sobre a teoria do simbolismo, que na verdade é uma homenagem, mas o Lacan vai ali criticando, né, e retificando passo a passo essa teoria do Jones, né? E quem de fato lê os textos do Jones sobre esse simbolismo vai encontrar assim um prato cheio a respeito da questão do dinheiro, né? Assim, um dos objetos que o Jones vai tomar para mostrar como a questão do simbolismo opera é justamente a questão do dinheiro. E aí a importância desse corte que o Lacan dá, né? Porque aí dentro da psicanálise lacaniana, eu acho que não tem como pensar o dinheiro se não for desde a questão do significante, e isso coloca uma série de problemas para a gente poder pensar essa questão e entender como isso opera na clínica, né? Então, a gente teve esse desvio por essa crítica do Lacan ao Jones, e aí, né, pensando justamente a questão do homem dos lobos como, né, um significante pode de fato ser avassalador na vida de alguém, né, o modo como ele é incapaz de reconstruir de fato a sua vida. E aí não é demais lembrar que Freud recolhia doações em dinheiro entre os analistas para dar para o homem dos lobos, né? Ele fazia isso, né, uma espécie de caridade, e ao mesmo tempo a gente recolhe entre os pacientes dele né, dos relatos de análise que os pacientes do Freud deixaram para a gente, tem alguns, né, que ele não fazia exatamente aquilo que ele dizia para a gente fazer a respeito de pagamento, né? Então acho que isso é importante também pensar um pouco como o Freud teorizava e como isso aparecia na clínica dele a partir do discurso dos pacientes dele também. Bom, então aí num segundo momento a gente entra né, depois desse conjunto de questões que a gente foi discutindo a partir dos textos do Freud, e essa passagem que a gente faz com o texto do Lacan sobre Ernest Jones e sua teoria do simbolismo, eu me propus a entrar mais propriamente no campo lacaniano, né? Um dos pontos que eu acho privilegiados de entrada nisso é justamente a releitura que o Lacan vai fazer sobre o Homem dos Ratos. Primeiro, porque o Homem dos Ratos é um caso em que a questão do dinheiro, né, e de temas, sim, que o circundam, como a questão da dívida, aparece o tempo todo, né, a ponto dessa equação famosa, né, tantos ratos, tantos florins, que o Homem dos Ratos fazia na hora de pagar o Freud. Mas tem esse comentário muito interessante do Lacan sobre o mito individual do neurótico, né? E ele interessa para a gente principalmente por além de ser esse tema tão
um comentário que mobiliza tema tão direto para o nosso interesse aqui nesse seminário, como também uma espécie de aula de leitura do Lacan em relação aos textos do Freud, né? Então, é um momento privilegiado também, em que a gente encontra em operação o modo como o Lacan incorpora uma leitura estrutural desde Lévi-Strauss para os casos clínicos e para a clínica psicanalítica propriamente dita, né? Ele vai fazer nesse texto, assim, que é um texto curto, mas é um texto muito rico, né, em questões. Ele vai fazer essa releitura do Homem dos Ratos e, ao mesmo tempo, ele vai apresentar uma releitura da questão do complexo de Édipo e vai elevar a questão da dívida a um ponto fundamental para a compreensão do texto, né, do texto freudiano. E eu acho que é também um ponto fundamental para a compreensão do texto do Lacan, né? E ele vai falar, então, que a neurose acontece ali onde dois planos não se encontram, né? A dívida do sujeito e essa dívida social que ele conta a partir da própria história e da história do pai, né? E é ali onde esses dois planos não encontram que a neurose acontece. Bom, então Lacan está contando ali para a gente como ele entende a potência do referencial estruturalista para reler a clínica do Freud e, portanto, a clínica psicanalítica. Né? Isso que ele está fazendo. Esse ponto, né? A partir desse ponto, que a gente trabalhou nos últimos encontros do ano passado, foi assim um recuo para a antropologia, né? Então, a gente falou de Lévi-Strauss e falou do Marcel Mauss, né? Por que a gente fez isso, né? Bom, primeiro porque o texto do Lévi-Strauss, que é um prefácio a uma reunião de textos do Marcel Mauss, é um texto assim muito importante na história das ideias de modo geral e particularmente na recepção que o Lacan tem do que é o estruturalismo, né? Esse prefácio do Lévi-Strauss é muito interessante pensar isso, né? O modo como ele relê, apresenta e alinhava as questões que ele encontra na obra do Marcel Mauss é muito parecido com o que o Lacan faz quando ele está fazendo o retorno à Freud dele. Então, o texto do Lévi-Strauss, que sem dúvida nenhuma foi lido pelo Lacan, ele também tem assim essa lição de método de como o Lacan relia as coisas que ele relia a partir do Lévi-Strauss. Então, é como se fosse um jogo de espelhos, né? Então, a gente encontra o Lévi-Strauss falando, além de termos muito próximos da psicanálise lacaniana, a gente encontra um certo jeito de encarar a obra do Marcel Mauss, que é mais ou menos assim, olha só, né, é o que a gente tem de mais moderno na antropologia, o que tem de mais rico na antropologia é o que o Marcel Mauss apresenta para a gente. Né? Ninguém foi tão longe quanto o Marcel Mauss, e eventualmente o que a gente precisa fazer é retificar algumas coisas do que está lá no Marcel Mauss em relação ao que os pós-maussianos fizeram. E aí quem vai fazer isso vai ser justamente o Lévi-Strauss, que vai encontrar nos textos do Marcel Mauss um conjunto de temas, né, e um jeito de pensar as questões e as próprias questões que o Lévi-Strauss vai tomar para si, né? E aí a gente foi pensar dois textos, né, a gente discutiu dois textos do Marcel Mauss, um sobre a questão do sacrifício e o outro um ensaio sobre a dádiva, um ensaio sobre o dom, né? São dois textos clássicos na antropologia, e a gente vai acompanhando nesses textos como o Mauss pega um conjunto de questões, né, seja sobre o sacrifício, seja sobre a questão do dom ou da dádiva, e vai reduzindo essas questões, né, vai enxugando essas questões ao que é assim o primordial delas, né? Então, a partir de descrições etnográficas vastas, assim, fluorescentes, cheio de elementos, ele vai reduzindo, ele vai enxugando e vai mostrando para a gente o que está ali de mais fundamental para entender o que é o sacrifício e o que é o dom,
né? Então ele vai propor assim uma espécie de uma fórmula geral para cada uma dessas questões e vai mostrando como mesmo aqueles casos que parecem não corresponder a essa fórmula ou esse modelo, na verdade são assim variações de alguns elementos que estão contidos nesse nesse modelo geral que ele propõe, né? E é um pouco disso que o Lévi-Strauss apresenta para a gente nesse prefácio bastante longo, em que o Lévi-Strauss está falando mais de si do que do próprio Mauss, né, na escrita ali desse texto. Bom, isso é importante porque, e aí é um pouco disso que, né, apresentando um pouco o plano para os nossos próximos encontros deste ano, né? Qual que é a minha ideia? Né? A minha ideia, então, a partir dessa ideia de dívida, tal como o Lacan recolhe, a partir de uma leitura inspirada pelo Lévi-Strauss, do texto do Freud, né? Como que o Lacan alça essa questão da dívida e depois da dívida simbólica, porque no começo não aparece como dívida simbólica, né? No mito individual do neurótico não está lá dívida simbólica. Tem dívida social, mas não tem dívida simbólica nesses termos. Mas como isso vai virando dívida simbólica no Lacan, e como ele vai virando um operador importante para uma certa antropologia, no sentido de uma certa teoria do que é o homem, né? Do que é o humano para o Lacan, que tem justamente a ver com a questão da linguagem. Então, a ideia é um pouco, a partir desse campo que a gente consolidou no seminário do ano passado, né, lendo a releitura que o Lacan faz do Freud, a partir disso que é a releitura que o Lévi-Strauss faz do Mauss, entender como isso é incorporado na teoria lacaniana e como isso vai tendo consequências, né? Então, a gente vai recolhendo algumas passagens nos primeiros seminários do Lacan a respeito assim, uma certa concepção do que é a palavra, por exemplo, que lembra muito o modo como o Mauss descreve o que é o dom, por exemplo, né? Ou dádiva. Né? Então, assim, esses princípios que o Mauss vai colocando para a gente, assim, a minha teoria é, a gente encontra um eco disso no Lacan. A gente encontra um eco disso no Lacan porque tem essa inspiração do Lévi-Strauss a partir do Mauss, a partir desse prefácio que eu mencionei, né? Bom, tanto o ensaio sobre o sacrifício quanto o ensaio sobre o dom ou a dádiva do Mauss estão publicados em português, se não me engano estão disponíveis pela UBU agora, e o prefácio do Lévi-Strauss está na reunião de obras do Mauss, né? Então a gente tem acesso a esses textos em português. Bom, então a minha ideia é que essa ideia de dívida entra com uma força importante na teoria lacaniana, né? Ou pelo menos nesse momento do Lacan, como ele vai construindo um conjunto de questões e temas na obra dele, como essa ideia de dívida, ela vai virar uma ideia de dívida simbólica, e nesse sentido, não é tanto como se todo mundo padecesse da mesma questão que o homem dos ratos padece, desde a leitura que o Lacan faz, mas como, na verdade, aquilo que está ali colocado, né, retirado pelo Freud, destacado pelo Freud e relido pelo Lacan, no caso do homem dos ratos, é como se aquilo representasse assim exemplarmente o modo como a neurose se organiza para o Lacan. Qual que é assim uma segunda tese de leitura, que é o que eu quero trabalhar com vocês pelos próximos encontros, né? Se por um lado isso vai levando a uma certa concepção, né, de humano em Lacan, por outro lado, isso seria muito facilmente rebatido a uma prática clínica em que, então, quando o sujeito paga a análise, ele está saldando essa dívida simbólica. Estou dizendo isso porque é muito comum a gente encontrar num conjunto de textos de comentadores, de pós-lacanianos, uma ideia que rapidamente subsume uma coisa a outra, né? E a gente retorna a uma espécie de retorno à posição do Freud de 13,
em que uma análise tem que ser cara justamente por isso, né? E aí, né, um outro modo como essa questão aparece também é que, então, se uma análise é cara, ela necessariamente custa muito dinheiro, né? Então, assim, é uma espécie de impasse clássico da teoria lacaniana, quando a gente vai discutir a questão de dinheiro e de pagamento, hoje, né? E eu digo hoje porque, por exemplo, a gente pode pensar aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, né? Não sei de onde as pessoas que estão aqui hoje com a gente estão, sei que algumas pessoas estão em São Paulo também, mas a gente sabe, por exemplo, dos debates ao redor das clínicas gratuitas que reaparecem em São Paulo nos últimos anos. Você tem a clínica da Roosevelt, né? Você tem a clínica da Vila Itororó, né? O Thales esteve até com a gente discutindo ano retrasado a questão da política, né? E o Thales é uma das pessoas que estava por trás disso. Maria Rita Kel estava na Praça Roosevelt, quer dizer, e essa ideia, né? Além de ser uma psicanálise que vai na contramão dessa ideia de que uma análise é cara e, portanto, custa muito dinheiro, ela também é uma psicanálise que vai contra essa ideia de que a psicanálise acontece em consultório particular, né? Então, ela está na rua, lá na praça, são coletivos, e esse modelo de coletivos, eu acho que eles merecem ser discutidos, primeiro porque eles estão acontecendo, segundo porque alguma potência eles têm, dado que eles vão se proliferando pelo Brasil todo, né? Então, assim, sei de coletivos que acontecem nas mais variadas cidades do Brasil, né? E sei, inclusive, de coletivos que não se desmancharam e foram para o online ao longo do último ano, né? Nessa pandemia que a gente vive até hoje. Novo recorde de mortes hoje, inclusive, né? 2.842 pessoas, na última vez que eu olhei, antes de entrar aqui no seminário com vocês. Enfim, acho importante, né, já que falamos de dinheiro e de pagamento, frisar esses números. Inclusive porque a questão do número, do numerário, é uma questão que vai aparecer o tempo todo também nessas discussões, né? E essa espécie de avesso do conselho freudiano, né, em que ele falava sobre lidar com a questão do dinheiro sem hipocrisia, né? E é muito curioso, porque, por exemplo, a gente lê muitos textos sobre pagamento e o analista vai falando que a análise vai ficando cada vez mais cara, mas nunca fala o valor, ou vai falando que a análise vai ficando cada vez mais barata, também não fala o valor, quer dizer, tem um certo, uma certa hipocrisia ainda a esse respeito, né? A gente não sabe exatamente bem como os nossos colegas manejam essa questão nos próprios consultórios. Isso não é um convite para que todo mundo comece a expor aqui o que faz ou deixa de fazer com cada um dos pacientes que atende, dos analisantes que acompanha, mas eu também acho que a gente não pode deixar esse fato sem menção, né? Bom, então, esse primeiro semestre quero dedicar junto com vocês a explorar e esgotar um pouco essa questão da dívida e como isso vira dívida simbólica no Lacan e como isso vira esse operador, né, importante para a antropologia lacaniana. Quero crer que isso não vem do nada, e quero crer que isso também não é exatamente uma invenção do Lacan, pelo contrário, o que a gente discutiu no segundo semestre de 2020 foi justamente a minha tentativa de mostrar as bases de onde é que isso vem para o Lacan, né? E pensar um pouco, então, as consequências disso no Lacan, na questão do pagamento e no manejo do pagamento e na questão do dinheiro para a psicanálise, né? Uma outra coisa, né, recolhendo um pouco do que a gente discutiu no ano passado, eu já falei isso aqui com vocês, é muito curioso que quando a gente começou a falar dessa questão da dívida, uma outra coisa que começou a circular nas conversas era justamente a questão da gratidão, né? Por um lado, toda vez que a gente começa a discutir a questão de quanto custa uma análise, quanto vale uma análise, ela tem que ser cara para o sujeito, o que é uma análise cara para o sujeito, a gente recorre aos exemplos de análises que são gratuitas, entre aspas,
né? Porque acho que a gente precisa se deter com um pouco mais de cuidado em como pensar o que é gratidão, né, dentro da psicanálise lacaniana, porque é um tema que virou quase que um anátema, né? A Klein tem os textos clássicos dela sobre gratidão, mas é um tema que não encontra muito muito solo entre os lacanianos. É como se isso fosse um tema só da escola inglesa, né? E é curioso, né? Porque quando o Lacan começa a falar de dívida e dívida simbólica, os ingleses começam a falar de gratidão e esses temas nunca mais se cruzam, né? Se a gente pega coletâneas ou coleções de textos e artigos de escola inglesa entre a escola francesa, essa divisão meio esquisita que a gente tem, a gente vai percebendo como, quando a gente vai falar de dinheiro e pagamento, a gente vai se dirigindo a um certo, tem assim, essas linhas de fuga, né? Por um lado, a gente vai falar da questão da gratidão, por outro lado, a gente vai falar, né, a gratidão e objeto, e por outro lado, a gente vai falar de significante e dívida, né? Então, um pouco poder, a partir da ideia de dívida simbólica, abordar a questão de gratidão e gratuidade, né, com assim, desenvolver um pouco esses temas desde a obra do Lacan. Então esse é o plano para o primeiro semestre e segundo semestre, né? Eu acho que a questão da gratidão fica só para o segundo semestre. Então um pouco essa divisão de temas, né? Essa minha proposta, ela tem a ver também com um plano um pouco maior, né, que eu também já apresentei ano passado para vocês, que tinha a ver com um convite que o Mauro tinha feito para mim para pensar a questão da transferência, né, assim, essa questão do pagamento das diferentes estruturas e tal. Quando ele fez essa proposta, eu achei legal, eu achei interessante. Conforme eu fui pensando né, estudando, né, montando o seminário, eu fui percebendo que para poder chegar lá, a gente tem que chegar na questão da transferência. E aí, o que eu apresentava no segundo semestre do ano passado é um pouco o seguinte, né? Bom, parece que tem dois grandes modelos para a gente pensar essa questão do, do dinheiro, do pagamento no Lacan, né? Por um lado, tem um certo modelo de uma inspiração estruturalista, que tem a ver com a questão de significante, significado, como eu falei para vocês, que tem essa questão da dívida, né? Que eu meio que tentei mostrar de onde é que ela aparece para o Lacan. E tem um outro momento no Lacan que tem a ver com a questão do valor, né? Não é quando a gente começa a falar de dívida, começa a falar, então, valor, quanto vale uma análise, como se cobra uma análise, e aí esse modelo de valor no Lacan, ele não é tão imediato assim, né? A conversa com essa questão da dívida. Eu acho que uma parte dos impasses que a gente encontra no nosso campo hoje tem a ver com tentar juntar essas duas coisas muito rapidamente, né? Estou dizendo isso porque se a tese que estou defendendo com vocês aqui é que a questão da dívida vem via Lévi-Strauss, via estruturalismo, a questão do valor vem de vem num chega de um outro jeito, né? Assim, a gente vai falar de mais-valia, né? Mais valor, mais gozar, gozo, quer dizer, a gente começa a falar de um outro conjunto de questões lacanianas. Eu acho que justamente o impasse é não reduzir uma questão à outra, porque eu acho que elas não são facilmente reduzíveis uma à outra, né? Mas entender um pouco que nessa tentativa de reduzir, a gente encontra um impasse justamente de duas influências que às vezes aparecem meio sorrateiramente em Lacan, né? E aí não vai ser fácil, né? Não sei nem se é possível, não é a minha intenção, juntar estruturalismo de um lado, marxismo de outro, né? Acho que quem quer que tenha estudado essas duas correntes aí sabe que fazê-las conversar não é tão fácil assim, né? Então, eu não quero resolver esse impasse, eu não quero fazer essas duas coisas conversarem, porque não sei se é possível,
mas me dou por satisfeito se a gente puder, de algum modo, explicitar, né, essas questões do Lacan, o modo como essas questões que aparentemente são vizinhas por uma semelhança de vocabulário, na verdade, mobilizam recursos teóricos muito diferentes entre si, e o que me parece ser assim, fundamental para a gente poder tratar desses impasses, né? E entender um pouco por que a conversa parece sempre girar em falso ao redor dos mesmos pontos quando a gente está falando dessas questões de dinheiro e pagamento em Lacan, né? Então, resumo do resumo, né? A gente veio com Freud, falou do homem dos ratos, homem dos lobos, falamos dessa ruptura que o Lacan tem em relação a uma teoria do simbolismo que, no meu entender, vigora um pouco entre os analistas freudianos na questão do dinheiro. A questão do dinheiro, né, a partir da teoria do simbolismo do Jones e da crítica que o Lacan faz. A gente volta para o Lacan com o mito individual do neurótico, nessa releitura que ele faz do Homem dos Ratos, não sem fazer esse recurso para o Lévi-Strauss e para o Mauss, que eu insisto, eles me parecem assim fundamentais para entender qual que é o tabuleiro do Lacan quando ele está jogando esse jogo, né? E aí agora esgotar, entre aspas, a questão da dívida. Sabemos que há dívidas que são impagáveis, mas enfim, lidar com essa questão da dívida, ver como isso aparece no Lacan, como que isso vira dívida simbólica no Lacan, para depois no segundo semestre poder pensar a questão de gratidão e gratuidade, né? Dentro desse plano maior, de em algum momento, provavelmente ano que vem, a gente poder falar essa outra parte que eu gostaria de discutir com vocês, que é assim uma tentativa de pensar uma teoria do valor em Lacan, né? E como não é fácil juntar dívida simbólica e valor, né? E a gente começa a achar essas coisas do tipo uma análise é cara porque tem a dívida simbólica, uma análise cara então é muito dinheiro, né? Então resolver assim abordar um pouco mais de demora e de atenção esse tipo de impasse que a gente encontra nas discussões desse tema, que é o tema do seminário na comunidade lacaniana hoje. Enfim, esse é mais ou menos de onde viemos, onde estamos, qual a direção do nosso avanço, né? Então, os próximos 3 encontros, pelo menos, dedicados bastante à questão da dívida e da dívida, né? E como isso vira dívida simbólica, porque não é qualquer coisa, né? Uma dívida que aparece como dívida e depois muito facilmente a gente começa a achar que dívida é dívida simbólica. Tem uma passagem aí, tem um deslocamento da questão aí que eu acho que é bastante importante que a gente possa entender como isso acontece e as consequências disso, né? Então, é um pouco isso que eu queria falar com vocês hoje, tomando esse cuidado de que vários nomes que não reconheço apareceram, se inscreveram no seminário, legal, bem-vindos, mas assim um pouco esse exercício também de explicar, né, de síntese, o que a gente tem feito e o que eu estou pensando, né, para esse ano, pelo menos. Então, vamos até onde dá com dívida nesse semestre, depois pensar a questão de gratidão e gratuidade dentro do referencial lacaniano. Então, é bastante coisa, não planejo também esgotar essas questões, como eu disse, né? Mas rastrear um pouco como essas questões aparecem e se desenvolvem no Lacan, pensando que a gente precisa disso para entender um pouco esses impasses que a gente vai encontrar depois, num outro momento do Lacan, né? Essa é um pouco a ideia de como eu entendi o que a gente fez e como eu espero que a gente possa avançar as questões. Aí é claro, né, tem um monte de gente que acompanhou o seminário ano passado também, se vocês acharem que não foi nada disso que aconteceu, vocês, por favor, me avisem, para a gente poder entender um pouco o que a gente fez, mas pelo menos esse é o caminho que, olhando em retrospecto, eu consigo traçar
ao longo dos encontros do ano passado. Antes de abrir para a conversa com vocês, algumas pessoas entraram atrasadas, então vou repetir alguns informes práticos, tá? Os vídeos do ano passado estão disponíveis no canal do YouTube do Instituto Vox. Os encontros são gravados. Eles não vão ser disponibilizados de um encontro para o outro, porque eu não sei se temos condição de fazer isso, de editar, aprovar, subir. Então, evitar também um pouco esse comportamento de eu não vou porque está gravado. Isso não é nem um pouco o espírito do seminário, né? Gosto muito e penso muito junto de vocês, fazendo questões, colocando problemas, fazendo comentários, elucidando pontos, assim, considero que isso é um convite a pensar, né? Então, o seminário, nesse sentido, ele é coletivo. Ele começa às 8 e vai até às 10. Peço que as pessoas se conectem um pouco antes das 8, né? 15 para as 8, 10 para as 8, né? Eu já procuro estar com a sala aberta, aceitando quem está chegando. Esse meio que, por um descuido, sai como começando às 8, né? E isso aqui a gente perde uns minutos sempre. Então, se a gente puder entrar um pouco antes das 8, para as 8 começar e ir até às 10, ajuda, né? Além disso, eu peço que, né, esse primeiro momento em que eu falo um pouco mais, os microfones fiquem fechados para evitar interferência, eco e tudo mais. E conforme a gente for conversando, quem quiser falar, vai abrindo o microfone e vai se colocando, né? Eu peço que as pessoas não façam perguntas pelo chat, por um motivo muito simples. Entre cuidar de quem está pedindo para entrar na sala, apresentar as coisas, discutir as questões e olhar o chat, eu não consigo. Então, se as pessoas puderem guardar as perguntas para um segundo momento, ajuda. O texto da Danto é esse mesmo, se não me engano, saiu pela Perspectiva, e o texto do Lacan, que eu estava me referindo, ou é o mito individual do neurótico, né? Ou Poesia e Verdade, na Neurose, que saiu para essa coleção coloridinha da Zahar, deve estar nos outros escritos também, ou então o texto em memória de Ernest, né, a memória de Ernest Jones sobre a teoria do simbolismo, que está nos escritos. Acho que foram esses dois textos do Lacan que eu citei mais nominalmente. Algumas pessoas falaram comigo por e-mail e pelo Instagram na hora de se inscrever, e tudo bem, não tem problema, eu procuro responder as pessoas que me procuram nesses canais com a maior boa vontade. Eu só peço que quem não recebeu o e-mail pela secretaria do Vox, né, pelo contato@voxinstituto.com.br, se inscreva também pelo site, porque comunicados, bibliografia, planos, avisos, são comunicados principalmente pelo e-mail, né, por essa lista de e-mail. E o link para cada reunião também é enviado, né, com alguma antecedência, normalmente um dia, né, de antecedência, também por e-mail, né? Não vou ficar publicando o link no Instagram, nem nada do tipo, por uma questão também, assim, de uma certa segurança de saber quem está frequentando, acho importante. Enfim, o seminário ele é aberto, ele é gratuito, mas tem essa inscrição aí, não deixa de ser um compromisso também, né? Bom, um outro aviso nessa linha, até onde eu consigo entender, a gente vai com mais isolamento, menos isolamento, mais lockdown, se houver algum lockdown, né, mais pandemia, menos pandemia, online, pelo menos até o fim do ano, né? Eu, particularmente, não vejo que a situação vai se desenvolver a ponto da gente ter condições de voltar para o presencial tão cedo. Além do que agora tem um monte de gente fora de São Paulo, então eu fico resguardado, eu também não iria dar seminário presencial em lugar nenhum nessa altura do campeonato, então a gente seguirá online, pelo menos até o final do ano, com certeza. Né? Porque até chegar a vacina para todo mundo, até chegar a vacina para todo mundo, até todo mundo tomar as 2 doses, até depois da segunda dose ter o tempo de imunização, vai saber que variante teremos até lá. Então, nesse sentido, vamos online,
com um certo resguardo e um certo cuidado, tá? Bom, queria ouvir de quem estava no passado, se reconhece as coisas que eu falei aqui, falar alguma coisa que eu esqueci, levantar algum ponto que fiquei de abordar, algum ponto que ficou obscuro, alguma retificação, e quem está chegando agora, também se quiser se colocar, falar um pouco. Adianto que a bibliografia dos próximos encontros eu mando por e-mail até o fim da semana. A gente vai se ver só daqui a um mês, né? Então, temos algum tempo. Vou preparar ela, não consegui terminar de preparar ela com devido cuidado, então, em vez de mandar qualquer coisa para vocês, eu prefiro mandar uma versão mais acabada no final de semana, por e-mail, tá bom? Uma última coisa, no último comunicado eu coloquei o meu e-mail, caso alguém precise falar comigo, eu vou mandar o meu e-mail aqui no chat também, se alguém quiser anotar, precisa falar comigo depois, esse tipo de coisa, pode me escrever. Gente, a palavra está com vocês, espero que a palavra circule. Já dizia o Moço que quando um dom, uma dádiva é oferecida, a pessoa não pode nem negar, nem deixar de retribuir. Então, é um pouco esse o espírito, fazendo jus ao que a gente leu. Eu tenho uma dúvida. Diga lá, Roberta. Eu queria que você se desse, falasse um pouquinho dessa dívida social, assim. Fiquei com uma impressão de ser algo no sentido de devolver para a sociedade, para a Não, civilização, não sei. então, não é isso. Na verdade, o termo dívida social aparece no texto do Lacan do Mito Individual do Neurótico, que é essa releitura que ele faz do caso do homem dos ratos, né? Aliás, eu acho que se vocês fossem ler um texto só, né, poderia do Freud e um do Lacan, eu acho que fundamental é o Homem dos Ratos do Freud e esse mito individual do neurótico do Lacan, né? Eu acho que isso é assim é o ponto de partida para a gente continuar as nossas discussões, né? Vou explicar um pouco por que eu acho isso. Isso tem a ver com a pergunta que você faz, Roberto. Eu acho isso do ponto de vista do Freud, porque Freud estava às voltas com uma certa teoria do dinheiro e vai falando da questão da analidade das fezes. A gente encontra isso completamente ilustrado no modo como Freud apresenta o caso do Homem dos Ratos para a gente, né? Uma vez eu vi o Conrado Caligares falar uma coisa que era mais ou menos o seguinte, que a gente, analista, às vezes não percebe que a gente escuta muito mais do que a gente gostaria ou supõe dos nossos analisantes a partir das questões que a gente está fazendo no momento, né? Então é quase como se o Freud, né? Por que será que Freud arranja 2 casos de neurose obsessiva com esse traço de caráter anal evidenciado e que falam de dinheiro, tem a ver com dinheiro, justo no momento em que ele está às voltas com a questão de dinheiro e pagamento na teoria dele. Pelo menos tem essas duas coisas rolando também, né? Eu não acho que isso é coincidência, eu acho que de fato seria muita coincidência, né? E eu acho que ali, de fato, tem um movimento do Freud de, ao mesmo tempo, criar uma moldura para escutar os casos que chegavam para ele e, ao mesmo tempo, conseguir ilustrar essa teoria que ele estava falando para a gente, estava construindo naquela época, né? Então, claro, sempre é importante lembrar, isso tudo não passamos da década de 20, né? Então, muita coisa tinha acontecido, mas muita coisa ainda ia acontecer na teoria do Freud. Então, o Homem dos Ratos, nesse sentido, eu acho que é o caso mais bem acabado de neurose obsessiva do Freud, né? E é um caso, assim, modelo de neurose obsessiva para os analistas que vieram desde o Freud. Não é à toa que o Lacan vai comentar esse caso, né? E aí tá lá no mito individual do neurótico, né? O que me interessa no mito individual do neurótico? O Lacan é muito explícito no modo como ele vai
se apresentar relendo um caso do Freud desde um ponto de vista estruturalista, né? Ele está dizendo o que ele está fazendo enquanto ele faz para a gente. Raramente o Lacan é tão explícito assim, na minha opinião, né? E nesse texto do Lacan, ele deixa muito claro o que ele está fazendo, né? Por que reler Freud, como reler Freud, a partir de onde fazer esse retorno a Freud que ele está fazendo, né? E o modo como ele extrai consequências clínicas disso, né? Porque a última parte do texto ele vai assim colocar um quarto elemento na questão do complexo de Édipo, porque não é pouca coisa, né? Na tríade freudiana ele coloca um elemento quarto aí. Então, ele é um texto curto, mas é um texto muito denso, né? E aí, é muito interessante pensar como o Lacan está aproximando, né, a questão do mito, tal como o Lévi-Strauss abordava na antropologia, e o Lévi-Strauss vai assim criando uma série de, vai assim, criando não, né, mas ele vai mostrando como os mitos têm regras que regem sua evolução ao longo da história e entre comunidades vizinhas, inclusive, né? Então, assim, o Lacan está mostrando como a neurose tem regras, no fundo, né? Está mostrando como tem um esquema que explica o que é a neurose. A partir dessa releitura que ele faz do Homem dos Ratos, né? Está ilustrando ali o que ele quer fazer. E aí, a questão da dívida. Bom, Lacan vai apresentar o caso do Homem dos Ratos muito rapidamente, e como quem quer que vá apresentar esse caso, ele vai falar das dívidas, né? Esse caso é inapresentável se a gente não falar das dívidas que estavam em jogo na vida do sujeito. Tanto a dívida que ele contrai em relação ao pince-nez dele, né, ao óculos dele, que perde nas manobras lá do exército, não sei o quê, e aí toda a loucura que é conseguir juntar o cara A, o cara B, a mulher do correio, como fazer o dinheiro circular para pagar, como o cara vai para o trem e vai voltando, tem que se ver em Viena, né? Então, assim, tem a ilustração da loucura que vai habitando o Homem dos Ratos, né? E como na análise dele vai aparecendo essa dívida do pai, né? Que é esse pai que também era do exército e tal, não sei o quê, e que aí perdeu tudo em jogo, né? O dinheiro do regimento, que ele era o responsável por cuidar do caixa lá do regimento, perde o dinheiro todo, e aí, enfim, né? Estava assim às voltas com ser culpado de um crime contra a honra. Um amigo paga essa dívida. Um amigo que não sabemos quem é. Né? Ninguém sabe quem é esse personagem que paga a dívida do pai. Ele não está na história do pai, não convive com a família. E, ao mesmo tempo, toda a questão de como o pai do Homem dos Ratos teve ali um dilema amoroso, né, entre uma paixão, mas uma mulher pobre, e uma mulher rica com quem ele casou. Né? E o que o Lacan vai mostrar é como tem uma grade simbólica que, vou me arriscar aqui no termo, mas sobredetermina o modo como a neurose do Homem dos Ratos acontece. Então, o que o Lacan vai falar tem dois planos de dívida na vida desse cara. Tem essa dívida dele e tem essa dívida que o pai contraiu. E a quem nunca se pôde restituir esse dinheiro. Então, até onde eu entendo, é isso que o Lacan vai falar, essa dívida social. Né? Social nesse sentido. Não é que a gente deve algo de retorno à sociedade, né? Ao outro, nesse sentido mais amplo e abstrato, que é um pouco que aproximaria a gente de uma certa leitura da posição do Freud em 18, quando ele vai falar que os analistas deveriam se organizar para diminuir a quantidade de miséria neurótica no mundo. Né? Tratar mais do que se tratava antes. Né? Porque antes o Freud falava, somos poucos, temos poucos horários, não vai dar, é para quem puder, quem pode pagar. Em 18 ele vai falar, não, a gente tem que se organizar, fazer alguma outra coisa. Né? Mas eu não acho que é isso que o Lacan está falando quando ele fala de dívida social. Né? Eu acho que é uma outra coisa. Qual que é um outro ponto de interesse desse texto, dessa leitura que o Lacan faz do Homem dos Ratos, que é um pouco que a gente discutiu no semestre passado?
é muito tentador a gente falar de pagamento de uma sessão de análise, né, de pagar uma análise, né, reduzindo isso a dinheiro de um lado e a quitar a dívida simbólica do outro. Né? Não é isso que o Lacan está fazendo exatamente nesse texto, ainda que a gente encontre algumas passagens que têm essa aproximação. O que eu diria? A gente teve essa discussão algumas vezes no semestre passado, né? Essa parte de uma discussão um pouco mais pensando na clínica, né? Olha, achar que porque fenomenicamente ou sintomaticamente se aparece uma dívida, né, numa análise que a gente escuta, que a gente acompanha, achar que quando o sujeito fala dívida, ele está automaticamente se referindo à dívida simbólica, que é um conceito nosso dos analistas, é juntar muita coisa numa coisa só. E aí que eu acho que a gente começa a ter essas discussões esquisitas sobre dinheiro e pagamento de análise entre os lacanianos. Que são textos que se repetem muito, repetem o mesmo argumento, não avançam a questão, não chegam a lugar nenhum, pelo menos essa é a minha impressão. Né? Então, retornar esse texto também tem a ver um pouco com determinar um pouco quais são, assim, os elementos que formam esse impasse e o que tem a ver, né? Assim, por que isso é um impasse, no meu entendimento, né? Eu não vejo motivos para reduzir toda e qualquer dívida automaticamente ao referente dívida simbólica. Até porque quando os nossos analisantes falam de dívida, eles estão falando de dívida assim, eles não sabem do que eles estão falando, né? Esse é o ponto. A análise passa por aí, né? É óbvio que isso pode ter a ver com relação, né? Mas daí achar que toda dívida é necessariamente isso, automaticamente, me parece uma leitura apressada da questão. E aí, de novo, tenha uma operação em algum canto do Lacan, e é isso que eu quero, né, assim, descobrir com vocês, em que, nesse texto, que tem a ver com dívida, né, ele não fala de dívida simbólica, fala de dívida social. Então, em algum momento tem uma passagem que eu acho que é isso que explica um pouco, né, o que está em jogo aí. O que é entender um pouco também como que tipo de modelo teórico Lacan está pensando, que tipo de conceito Lacan está pensando e como isso se rebate na clínica, né? Vou dar um exemplo do que a gente discutiu no semestre passado também, né? Se a gente entende dinheiro como símbolo ou dinheiro como significante, a gente vai dar uma direção para como manejar a questão do pagamento de uma análise em dinheiro muito diferente, né? Para começar, que símbolo é aquilo que todo mundo reconhece como tal, né? Assim, ele não oscila de acordo com cada sujeito. E aí, se a gente pegar os exemplos que o Freud dá sobre a questão do dinheiro, como ele vai construindo a teoria dele, né? Ele vai falar de ditos populares, de xistes, de lendas. Ué, tá tudo ali, né? Então, assim, é um simbólico num outro sentido de simbólico. Quando a gente começa a recolocar essa questão, não a partir do símbolo, mas há uma crítica do simbolismo, e recolocar a questão desde o ponto de vista do significante, né, o modo como a gente encaminha essa questão, né, teoricamente e clinicamente, é muito diferente. Né? Para começar, que a gente não deveria supor que, quando a gente está falando de dinheiro, a gente está falando necessariamente de analidade, ou um símbolo que se refere a fezes, ou qualquer coisa do tipo, quando o sujeito está falando disso na análise dele. Né? Eu acho que livra um pouco assim, um meio de campo para pensar a questão, né? Livra a gente de um conjunto de impasses, mas, ao mesmo tempo, exige que a gente pense a questão com um pouco mais de cuidado. Eu não acho que o Lacan leva até o fim pensar o dinheiro a partir disso. Né? Assim, a gente encontra indicações na obra dele, encontra passagens, encontra citações, mas eu também acho que a gente precisa pedir que o Lacan responda às nossas perguntas. Né? Então, um pouco da ideia é essa. Né? Olha só, juntar essas coisas todas de um certo jeito
talvez seja um jeito muito apressado. Então, a gente precisa pensar um pouco como lidar com esse impasse, né? Então, tudo isso para dizer, olha, dívida social não é isso que tava em jogo, que você falou, né? É uma coisa um pouco diferente. Eu acho que o caminho para pensar a questão da gratidão, da gratuidade, da caridade no Lacan é um pouco mais complicado que isso. Assim. Não vai ser tão fácil para pensar essa questão. Luiz, Fala, Laerte. tudo bem? Posso Um falar aqui? comentário, pode, só um comentário. Aquele livro que você indicou lá das dívidas e sacrifícios, Uhum. quer dizer que ele foi uma dica muito boa porque ele me deu assim um caminho muito interessante. Ela não fala de gratidão, mas ela fala de ingratidão. Eu acho que assim tem uma coisa importante para a gente pensar ali, né? Por que ela vai falar disso, desse jeito, né? Mas enfim, essa indicação está assim habitando a gente. Ótimo, ótimo saber. Eu indiquei tendo lido esse livro há muitos anos, eu até preciso recuperar, assim, mas ele me deixou uma excelente impressão na ocasião que li, né? Uhum. Mas, enfim, bom saber. Quem sabe ele reapareça aí nas próximas discussões. Vai reaparecer. O que eu estou Mas diga pensando, lá. o que estou pensando hoje que, enfim, é isso, né? Acho que acompanhei 2 encontros no ano passado e escutei falar hoje desse panorama, né? Do que já Uhum. foi percorrido e do que pretendem. E acho que tem uma questão aí que talvez merecesse, se já não foi mencionado, enfim, aí vocês me dizem, mas pelo menos que se circunscreva esse campo que também diz respeito ao pagamento, que podemos dizer, o campo da sobrevivência material do analista, enfim, das Uhum. preocupações da dimensão do dinheiro no próprio percurso, e até para se pensar uma teorização do dinheiro na formação do analista. Sim. E digo isso talvez desde um lugar muito específico, particular, que me ocorre, enfim, experimentar, que é de coordenar uma rede de atendimento, né, na instituição Uhum. do CEP, que não só se coloca como oferecendo, né, atendimento acessível à comunidade, acessível já sendo também uma palavra cheia de controvérsias. São palavras muito ruins sempre, né? Porque é valor simbólico, valor social, valor Sim. acessível, né? E que pode entrar no baratinho, né? No Uhum. valor social, que às vezes adquire essa conotação, ou no mínimo, né? Qual que é o mínimo que eu posso pagar, Uhum. né? Mas quero dizer, para além do uso que isso pode ser feito, né? De como cada um escuta isso, como quem quer procurar uma análise, isso também tem muitas implicações em como os analistas vão se apropriando dessa noção e, Uhum. eventualmente, porque isso diz respeito à formação, né? Quer dizer, Sim. como é que cada um pode escutar um outro quando está, por exemplo, preocupado né, se consegue se sustentar materialmente nessa função. Sim. Sim. Eu escutei outro dia do próprio Tales, numa palestra, dizendo de que o compromisso deles, para além de ser também um experimento, que já acho digno, né, de Uhum. se assumir como tal, né, é um experimento, eles não sabem direito o que vão poder extrair dessa aposta, mas bom, para a gente poder oferecer isso, a gente precisa, então, garantir nosso sustento vindo de outro lugar. Uhum. E no sábado, por exemplo, né, a gente vai dedicar algumas das nossas horas, não Sim. precisando, então, que isso esteja mediante da nossa parte, pelo menos. Uhum. Quer dizer, bom, em tantos outros arranjos, já que estamos num certo funcionamento econômico, isso também tem uma significação para o analista, né? Então, só Sim. para te perguntar que lugar, se tem lugar na pesquisa, na discussão, que haveria aí para se pensar nessa outra dimensão, né? Olha, eu acho que essa dimensão está posta o tempo todo, mas eu acho que de um jeito muito ruim, né? É, eu vou poder te falar assim o esboço de como eu entendo essa questão, tá? Porque ela é uma questão que assim ainda me vejo às voltas com ela, até porque eu acho que
todo analista que esteja minimamente ocupado disso está às voltas com essa questão no meio da crise política, sanitária e econômica que a gente atravessa nos últimos anos, né? Então, assim, a questão de paciente que perde emprego, a questão de paciente que fica sem dinheiro, essas questões estão postas o tempo todo, né? Estão postas porque isso eventualmente, assim, se todos os pacientes perdem emprego e perdem dinheiro, precisam mudar o valor das análises, então a gente vai ficar, não sem emprego, né, mas a gente vai ganhar menos, e aí? A gente tem uma outra fonte, né, e aí não é incomum, por exemplo, que os analistas tenham outras ocupações, né, façam outras coisas para garantir uma fonte fixa de renda e para ter o consultório de um outro jeito, né? Quando está começando o consultório, né? Então, acho que essa questão, né, ela está colocada de um jeito muito claro na nossa clínica, pelo menos na minha tá o tempo todo, nos últimos tempos, né? E na nossa formação. Aí, é sempre bom lembrar que quando esse seminário começou, ele começou junto com o da Dani, de sexta, né? Assim, foi um ano passado, a gente começou a fazer esses seminários. Aí, os primeiros seminários iam ser pagos. Aí decidimos que iam ser gratuitos. E aí saiu um e-mail desse seminário dizendo que ele ia ser gratuito. Não, mas ele era pago. Aí você que era pago. Mas aí veio a pandemia, foi para online, mudou tudo, ia ser gratuito. Não, mas então o seminário é gratuito mesmo. Porque assim, tem uma estrutura curiosa nessa história toda, porque eu acho que é muito diferente, por exemplo, a gente colocar um seminário desses custando alguma coisa e não custando nada. Não custando nada entre aspas, né? Porque é óbvio que o Vox sustenta uma estrutura para que isso possa acontecer. Né? Então, estou dizendo tudo isso porque a gente toma muito cuidado no Vox para pensar o projeto, né? Assim, e como a gente incorpora algumas questões, do modo como Lacan, né, considerava o que era a formação do analista e institucionalização da psicanálise, todas as tentativas do Lacan, né, os vários dispositivos e tal. Mas é fato que um grupo de pessoas topa uma proposta de pesquisa, porque o Vox é um instituto de pesquisa, né? Paga uma grana todo mês e se junta para fazer um monte de coisa. Né? Uma das atividades que vem daí tem a ver com esse seminário, mas, por exemplo, sem a ajuda da Dayana seria impossível. Sem a plataforma do Zoom, é impossível. Né? Então, isso é exatamente o que eu estava falando, né? Olha, tem uma subsistência material que é importante aí. Né? E claro que, de algum modo, se paga por isso. Agora, eu acho que uma coisa que eu não tenho certeza do tipo de efeito que isso gera, né? Que é a seguinte: a gente está lá pensando a questão da formação, do desejo, do dinheiro, da dívida simbólica, um monte de coisa em psicanálise, rebatendo isso sobre a nossa própria formação e rebatendo isso sobre a nossa própria prática. Né? O problema é que tem todo um mundo fora disso que gira, né, ao redor do dinheiro de um outro jeito. Né? Então, esse resto de mundo, que na verdade é todo mundo, né, a gente que está no lugar de resto aí, me parece, encara as coisas de um outro jeito. Né? Então, sei lá, pagar imposto. Né? O Vox paga imposto, paga imposto, paga imposto, as pessoas pagam imposto. Pagar aluguel. Né? Claro, estou dizendo isso porque aí eu acho que a importância de entender, né, o horizonte clínico dessas questões, como a gente opera com a grana na clínica, né, com o pagamento na clínica. É claro que isso se rebate de um jeito muito fácil, assim, muito fácil não, um jeito mais imediato para a nossa formação, porque os analistas temos esse hábito, né? A gente tem a nossa prática, tem a nossa clínica, e a gente se junta de um certo jeito, que é muito diferente do jeito que outras profissões se juntam. Né? A gente sempre está pensando o modo como a gente se reúne
e se forma desde esse conjunto de conceitos, né? Agora, tentar negociar com quem aluga seu consultório nesses termos vai ser uma loucura, né? A não ser que o cara que vai te alugar seja psicanalista também, mas eu acho que a loucura vai ser maior ainda, entendeu? Então, eu tenho essa dificuldade, assim, no sentido de que é uma questão para a qual eu não consigo encontrar respostas muito prontas. Não gosto das respostas que eu já encontrei, porque daí fica muito fácil, porque daí é o desejo, né? Porque daí é a transferência. São uma espécie de umas respostas prontas a partir de uns clichês da psicanálise que não ajudam a gente a pensar, né? Então, sei lá, tem esse jeito de pensar e, ao mesmo tempo, tem um texto lá, que não deixa de ser divertido, que é um cara, um historiador da psicanálise. Ele está organizando as obras do Freud na nova edição que está saindo na Alemanha. Ele organizou as circulares do Comitê Secreto, né, que saíram em alemão e tem em espanhol também, se não me engano. E esse cara, que é o Tegel, ele tem um texto que é mostrando a contabilidade do Freud. Sim, nos centavos, assim, nas colunas, quanto ganhar, quanto pagar, quanto foi de imposto, qual era a minha meta, a meta que eu não atingi. Assim, então, tem toda uma discussão sobre como ele manejava o pagamento dos casos clínicos, mas tem essa cozinha do analista, né, como o analista italiano fala, que tem a ver com uma prática de dia a dia muito simples. Ele precisava de dinheiro para pagar o que ele queria ter, viajar para a Itália. E aí, quando rola a Primeira Guerra, ele se ferra de novo. Ele tem que pedir tecido, roupa, papel, caneta, vela para o sobrinho que estava na Inglaterra. Subsistência material mesmo, né? Então, eu acho que um dos problemas é assim, uma passagem muito rápida do que a gente entende como dinheiro, né, e manejo de pagamento na clínica, para um mundo que não está ligado nas mesmas questões que a gente, né? Eu acho que quando a gente sai da clínica e vai para um coletivo de analistas para pensar formação, um projeto de extensão, um projeto de colocar a psicanálise na rua, na praça, redes de atendimento, de acolhimento e por aí vai, é uma coisa. Mas daí a fazer o salto para o resto, a gente começa a encontrar umas coisas meio esquisitas, assim. Então, por exemplo, tem um texto que para mim é exemplar, eu não vou lembrar o título agora, nem o autor, mas é um texto que está traduzido naquela coletânea que o Ricardo Goldenberg organizou, o Goza, que está esgotadíssimo, inclusive. E aí tem lá, por exemplo, um texto de um cara explicando por que a psicanálise não deveria pagar imposto de serviço, um francês. Porque a psicanálise não é um serviço, de acordo com ela mesma. Mas aí esse impasse que você coloca aparece muito claro, né? O que a gente começa a justificar desse jeito, sabe? Então, é como se, para mim, a gente tivesse que ter um certo cuidado para pensar essa questão com rigor em termos psicanalíticos na clínica, mas esse rigor e esse pensamento na clínica não vai resolver esse tipo de impasse que a gente tem. Pelo contrário, eu acho que pode até atrapalhar a gente. A gente vai achar que entendeu tudo de grana e não sei o que e tal, mas, assim, tem um vasto mundo que não está ligado nisso que a gente está ligado, né? E aí poder pensar um pouco, né? O que a gente pode recolher disso entre, por exemplo, uma crítica cultural de inspiração psicanalítica, e tem vários textos sobre isso, né? Assim, pensar o dinheiro como veículo de desejo, a questão disso no capitalismo, na sociedade, na cultura, né? Mas também não cai naquele lugar que a gente está falando um monte de verdade aqui, que a ciência econômica não está nem aí, né? Que precisa ser descoberto pela ciência econômica. Também acho que não é por aí, sabe? Até porque as coisas que eu já li juntando economia com psicanálise para pensar essas coisas, tem um livro chamado Mind the Markets, não sei se você conhece. É uma coisa bem esquisita, assim, sabe? Não sei até onde eu acompanho. Então, assim, eu acho que a gente esbarra... O que eu consigo te dizer? Eu acho que a gente esbarra nesse tipo de impasse mesmo, né? E eu acho que a gente tem dificuldade, né? Tipo, cara, tudo bem, você pode ter muito desejo de ser analista, mas como é que se forma um analista no Brasil hoje? Quanto isso custa?
né? Não só quanto isso custa, mas, de fato, como é que como é que a gente pensa, né? As condições para uma escuta poder operar, Sim. enfim, para o analista poder operar como demissão subjetiva, né? Uhum. Ao mesmo Sim. tempo em que essa dimensão está posta, né? Como é que a gente maneja Sim. Pode perder um paciente, né? É uma questão tão Sim. banal quanto essa, mas tão um impasse ético, né? Sim. E ele é um impasse ético e eu diria que, assim, como tantos desse tipo de impasse que a gente tem, né, desde o ponto de vista lacaniano, tem consequências clínicas, né? Então, assim, tem um texto, preciso achar essa referência depois, eu não lembro de cabeça agora também, mas que, sei lá, o analista precisava pagar o aluguel, foi cobrar o paciente que não tinha pago ainda, não sei o que, nananã, puta de uma atuação, né? Não é sem consequências, né? Quer dizer, quando a gente não pensa essas coisas com um certo cuidado e com um certo rigor, é muito fácil misturar tudo, né? E aí eu acho que a gente vai vendo isso um certo em atuações dos analistas mesmo, né? Assim, o tipo de questão que acontece, assim. E isso é um fenômeno muito engraçado, Laerte. Quando eu estava no doutorado e eu ia apresentar pesquisa em congresso, essas coisas que a gente tem que fazer para estar no doutorado, sempre tinha alguém que levantava a mão para contar uma experiência horrorosa envolvendo dinheiro com o próprio analista. É uma coisa muito curiosa isso, né? Então, olha só, a gente fala do dinheiro de um jeito que não é hipocrisia, porque é isso que a gente faz com sexualidade, às vezes com dinheiro também, o Freud já dizia, todo mundo repete isso quando vai falar de dinheiro e psicanálise, mas, assim, os efeitos que a gente recolhe indicam que não basta falar que a gente vai falar sem hipocrisia, né? E aí eu acho que quando a gente leva essa questão a sério, né, e isso tem lugar na nossa formação, leia-se, a gente pode falar disso em análise também, é óbvio que a gente vai estabelecer uma relação com o dinheiro que vai para além da relação analítica, vai ter efeitos fora, óbvio. Eu baseio essa colocação agora, por exemplo, a gente pensar em pacientes que chegam muito endividados para fazer uma análise, em pacientes que ganham mais dinheiro fazendo análise, em outros que se vem ganhando menos dinheiro fazendo análise, porque descobriram que a carreira é muito bem sucedida, era uma farsa, vão fazer outra coisa da vida. Como isso vai aparecendo ao longo de uma análise mesmo, né? E como isso não é sem consequência para as transferências, claro, né? Só que às vezes esse posicionamento vai esbarrar na nossa sobrevivência material, né? É fácil a gente pensar, por exemplo, então, conduzindo uma análise lá, o sujeito, seu desejo, não sei o quê, pagava muito bem, mas aí conclui em análise que ele vai precisar mudar de emprego, que ele quer fazer outra coisa da vida. Não vai poder pagar o analista tão bem assim. Muito bem, a análise foi muito bem sucedida, mas ela vai ficar mais barata, talvez, para o bolso do analista, não sei, né? Você falou alguma coisa com o microfone fechado agora. Eu te acompanho, sim, total. Né, assim, seria um pouco essa provocação, assim, né? Quando a gente está pensando essas questões com pouco cuidado, elas podem muito rapidamente virar atuação de um lado, virar essa ideia de caridade, de fazer o bem, né? A gente passou o ano passado inteiro discutindo o seminário 7 do Lacan, então, quão fácil é a psicanálise cair assim, no circuito das mercadorias ou do bem, né? Do bem supremo. São posições complicadas também, que tem tudo a ver com a ética, né? Da psicanálise. Dudu, Oi. queria colocar, não sei se na tua pesquisa você incluiu a questão do tempo, né? O tempo da sessão, pensando o valor, o custo, o preço, porque essa mudança que o Lacan faz, né? Uhum. No tempo lógico, assim, a gente, na clínica, a gente recolhe o que Sim. né? Sim. Principalmente os analisandos que vêm de uma outra prática, né? Então, Sim. o trabalho, não sei se você em algum momento incluiu isso na pesquisa com a questão do pagamento, enfim, do dinheiro. Olha, não diretamente, né? Mas eu acho que é uma boa questão que você levantou, que tem tudo a ver com o que o Leti está colocando, né?
a gente não vai organizar um consultório como, assim, tantas horas, tantos dinheiros. A coisa é um pouco mais complicada, né? Assim, eu acho que tem uma operação de subversão naquela ideia de que tempo é dinheiro, né? Inclusive, porque eu acho que quando a gente, assim, mas isso também é uma aposta, tá? Assim, né? Pensando um pouco até onde eu cheguei nesses impasses, assim. Primeiro que é muito curioso como pacientes que são analistas aceitam essa lógica muito rápido. Isso deveria ser um sinal de alerta para a gente, também, né? E pacientes que vêm de fora não tomam tão bem assim. Tem um estranhamento ali, né? Falta, né? Também é uma coisa diferente. Ué, você não vem, mas você paga, né? Pagar para não vir, mas pagar para não vir também pode virar assim um ótimo jeito de resistência operar, né? Eu estou até fazendo a minha parte, estou até pagando meu analista, né? Então eu acho que eu colocaria assim, isso que o Lacan faz com a questão do tempo, né? Eu acho que o correlato disso na questão do dinheiro é quando ele sai dessa teoria do simbolismo do Jones e vai para pensar o dinheiro como um significante. E aí não é à toa que o dinheiro né, ele vai falar lá, o dinheiro é o significante mais avassalador, mais aniquilador, alguma coisa assim. Bom, o dinheiro pode ser, e o tempo também. Né? Nesse sentido que eu acho que não é exatamente uma homologia, mas me parece que tem um certo tipo de operação meio parecida na subversão que ele opera, sabe? E aí que bom, então a gente não cobra pelo nosso tempo, nesse sentido. E aí a questão volta para, então a gente cobra o quê? Pelo quê? Mas eu posso te contar mais uma anedota engraçada dessas que eu recolhi quando eu estava no doutorado, né? Teve uma época que eu resolvi infernizar um bando de amigo meu, não perguntando quanto eles cobravam, né? Porque a gente não fala muito disso, mas perguntando como que eles chegavam no preço da sessão, que eles se davam, assim, né? Ah, eu cobro X. Primeiro que desde já tem essa lógica desse valor padrão, né? Então já tem uma coisa curiosa aí. Provocaria nesse sentido também. Mas também tem uma coisa interessante, porque daí quando eles começavam a explicar o raciocínio por trás, né, então lá, psicanálise, Lacan, crítica ao capitalismo, a questão do tempo, né, um analista, né, toda a briga do Lacan com as instituições, o analista não tem título, é uma outra coisa, a questão do grados na escola, como se forma um analista, não tem mais análise terapêutica e análise de formação, então uma distinção de preço entre analista de data e analista não de data já cai por terra. Mas aí caí, eu me formei assim, me formei assado, tantos anos de prática, meus colegas cobram mais ou menos isso também. E aí, um critério que está, né, no arrepio desse discurso todo aparece, de novo. Né? É esse tipo de coisa que eu estou chamando de impasse. Né? Não tem uma resposta, assim, mas eu consigo enxergar que a gente cai nesse tipo de impasse. Né? E que não é o suficiente a gente pensar só e saber a teoria para conseguir fazer um outro manejo, né? Eu acho que aí a gente volta para essa questão que eu estava discutindo com o Laerte, a questão da formação, como a gente pode falar disso nas nossas análises, né? As nossas análises, os efeitos que ela tem na nossa vida para um monte de coisa, né? Mas eu sempre lembro dessa história. No final das contas, assim, essa minha amostra pouco representativa, gente, não confie em estudos sobre Covid do jeito que eu estou falando aqui, tá? Assim, zero rigor científico, não tem amostra controlada, mas todo mundo que falava para mim, em algum momento falava do tempo de experiência, dos títulos, da formação, de onde se formou, tem pós, não tem pós, especialização, não tem. Só faltava falar, fiz análise com fulano ou com Beltrano, né? Mas é um pouco assim que eu entendo. E aí, acho que tem um pouco, né, que essas perguntas todas se juntam, que é um pouco... Bom, o que acontece quando a gente começa a rebater a ideia de dívida simbólica para o próprio campo analítico, no sentido não do teórico, mas do institucional, por assim dizer, né?
Assim, que tipo de dívida opera por aí, né? E teve um tempo que eu conversava muito com o Mauro sobre isso, né? Como, assim, a gente fala pouco de gratidão, a gente encontra umas coisas com tão pouca gratidão no nosso meio às vezes, né? Sempre me chamou a atenção também. Não é sem efeitos, né? Eu acho que a gente consegue recolher os efeitos, né? E a partir disso pensar como eles apontam para alguns impasses. Agora, mas além disso, não fui. Mas o que você pensa disso? Não, é que eu acho que, mas eu acho que você falou disso de um jeito que avança muito, né? Quer dizer, essa mudança que o Lacan faz de símbolo, né? Essa operação que ele faz, né? De símbolo para o significante, né? E que dá um outro lugar para o dinheiro, é semelhante ao que ele faz com a questão do tempo, né? Mas o que eu queria saber só é como você tinha incluído isso, né, na tua pesquisa, porque isso também se liga à transferência, né? Sim, sim, sem Também dúvida. o tempo que o analista despende para uma sessão pode ser entendido, né, como uma dádiva, como um dom, como, Sim, né? Então, eu acho que o tema do tempo, né, sim, o tempo tal como o Lacan colocou, da análise, acho que ainda tem muito que se estudar, né? E eu acho que sim, na relação com o pagamento adquire uma materialidade sim. mais Acho que você significativa. destacou um ponto bem importante mesmo, né? Quando não é mais tempo é dinheiro, o que é então? Isso. Bom, também não é tempo é experiência nesse sentido, né? Dinheiro é experiência, né? Assim, então não é título. Então, o quê? Né? É que eu acho que seria assim, eu entendo mais ou menos o seguinte: a gente supor que a gente sabe que nós, analistas e nossos analisantes, estamos falando a mesma coisa quando a gente fala, então é R$ 100, então está aqui R$ 100, acho que é aí que a coisa escorrega, né? O que são R$ 100 para um e para outro, nessa história toda, né? Então, eu acho que esse seria assim, um exemplo meio paradigmático do tipo de impasse que a gente tem quando a gente começa a perder, e eu acho que o Lacan vai derrubando esses referenciais clássicos pelos quais a gente pensaria quanto custa um serviço, né? E aí, né, essa dificuldade, a gente pensa tudo isso a partir da teoria do Lacan, junto com o Lacan, mas aí, e o resto? E para fora, né? Pagar internet, câmera, fone de ouvido, né, aluguel, essas coisas todas. Eu acho que é aí que, né, que estava falando com o Laerte, acho que é aí que tem esse tipo de curto-circuito. Mas é mais ou menos por aí, assim. E acho que aí sim, né, eu acho que a questão do dom, da dádiva tem tudo a ver, né, por isso que a gente estava às voltas com isso semestre passado. Eu acho que a ideia é um pouco, né, eu acho que a gente ganha quando a gente percebe que tem esse tipo de raciocínio, às vezes mais explícito, às vezes menos, no que o Lacan está dizendo, né? Ele está muito informado sobre isso tudo, sobre essas questões de dádiva e de sacrifício. Pelo menos essa assim é a tese que eu tenho trabalhado com vocês, assim, né? Assim, a tese que eu tenho uma chave de leitura para esse problema, tendo em vista que acho que ele ajuda a organizar esses impasses. Mais ou menos por aí. Eu posso falar? Olá, Olá. claro. Então, eu fiquei pensando nessa questão da relação, né? Que é sempre uma relação, Uhum. um pouco a partir disso que veio agora na última intervenção, né? Uhum. Essa questão de, enfim, se cobra o trabalho, não se cobra o trabalho, como essa discussão que você trouxe, né? Essa questão
do atendimento social, enfim, das clínicas sociais, do efeito delas, né? E, ao mesmo tempo, do quanto uma análise, ela toca justamente no movimento da dívida simbólica, né? Ela toca, de algum Sim. modo, o tempo todo, ela está tocando nesses deslocamentos, assim, nesses pontos, né? Ela está sempre, eu não sei, no final do semestre passado, você tinha falado de um livro do Bataille, que tu pensava em Sim. trabalhar, hoje tu não falou, não sei se você continua pensando Não, ainda. não, penso, porque ele tem uma coisa bem interessante, né? A noção de dispêndio. E ele é um outro cara que estava ali... Próximo, né? Bem próximo, né? Assim, colocando em ato a questão da troca de mulheres que o Lacan fala que o Lévi-Strauss comprova, tem isso, né? Ali. Assim, então, estava ali, né? Mas é porque eu acho que essa é a passagem para a questão do valor. Por isso que eu falei do livro do Bataille. Porque eu acho que aí, pelo menos assim, é assim que eu estou pensando um pouco a coisa, né? Acho que aí a gente tem uma passagem, né, entre uma posição e outra no Lacan, né? Entre esse momento em que tem um certo marxismo bem claro ali, uma referência clara ao Marx no seminário, né, 16, 17, Marx inventou o sintoma, aquela coisa toda, e ao mesmo tempo essa questão, essa antropologia, né, assim, desse Lacan bem informado pela antropologia estruturalista, fazendo esses deslocamentos que a gente estava conversando agora. Me parece que a saída por umas ideias do Bataille pode render uma coisa interessante, né? É uma aposta, né? Agora, é uma coisa muito curiosa, né? Porque, assim, quando eu comecei esse seminário que o Mauro falou, você não topa, eu topei e tal, não imaginava que seria isso que aconteceu, né? Acho que tem, assim, alguns deslocamentos vão operando, né? Eu acho que um pouco por isso não virar um seminário infinito, porque eu não quero que seja, mas também poder recolher um pouco que volta a partir do que eu estou falando e das perguntas, né? Então, a questão da gratidão apareceu daí, né? Comecei a falar de dívida no Lacan, não sei o quê, de repente todo mundo fala de gratidão. O que está acontecendo, né? De onde vem isso? Né? Então, é um pouco por aí. O Bataille está no horizonte, né? Quem sabe dá para terminar o ano com o Bataille. Até porque, particularmente, eu acho o Bataille bem divertido, assim, eu acho bem interessante. Mas para mim o Bataille está nessa aposta de uma possibilidade de fazer essa virada, né? Desse ponto da dívida para o ponto do valor, assim. É mais ou menos assim que eu estou entendendo a questão até agora. Pode ser que mais perguntas façam a coisa mudar totalmente de rumo. Pode ser que eu fale esse negócio, vocês falam, não tem nada a ver. Tá bom, beleza, tentamos, vamos lá, fracassamos, recolhemos o fracasso, vamos ver o que a gente faz com isso e tentamos de novo, né? Um pouco isso, assim. Por isso que eu insisto um pouco também que teve esse primeiro momento que eu apresentei mais a pesquisa que eu já tinha feito, né? E tem uma outra que tem a ver com as coisas que eu estou fazendo. Então, assim, testo uma hipótese, testo um texto, testo uma leitura, vejo a reação de vocês colocam questões. Por isso que eu falo, olha, né? Achar que não vai no seminário porque vai ver a aula depois gravada, coisa não é, porque justamente eu acho que essa parte é que faz a coisa andar, né? É bem esse o espírito mesmo, assim. Então, para mim, o Bataille está aí. Vamos ver se ele vai continuar aí até os próximos encontros. Mas você leu? Não, eu não li, mas eu fiquei com essa referência, assim, e hoje, quando eu te escutei, enfim, eu entendi que você mudou um pouco e Sim. você vai fazer um outro movimento nesse ano, para mais para o final e início do ano que vem, chegar na questão do Isso. valor,
que na última vez eu tinha entendido que você pensava em chegar na questão do valor nesse ano, né? Que você iria mas eu iniciar. pensava. Eu só acho que não vai dar. Não, acho que vai avançar de modo mais... Isso. enfim, vamos nos aprofundar mais em questões que são importantes. Sim. Por exemplo, quando você fala desse avanço na questão da dívida para chegar na dívida simbólica. Sim. Então, como que se pensa isso, né? Uhum. Como que é esse avanço aí, né? Sim. Como que, de repente, dívida vira dívida simbólica, né? Acho que é, assim, é bem essa ideia mesmo. Vai, cadê? Tô lendo aqui. Aí foi muito engraçado, porque eu estava preparando e tal, não sei o quê, e eu fui lá, vou achar a passagem que aparece, e comecei a ler, falei, não aparece aqui, não tá esse negócio. Sabe essa coisa que você fala, a gente acha que tá lá, mas não tá? É um pouco por isso que Então é isso, né? O seminário não é um curso, nesse sentido, né? E por isso que eu insisto muito nisso também. Porque, de fato, a coisa vai, assim, tem alguns desvios, algumas coisas vão aparecendo, né, as perguntas vão sendo colocadas, e aí eu acho que também tem um pouco do espírito de poder dar lugar para essas perguntas, de poder, né, recolher esses efeitos e fazer a coisa avançar também por aí, né, sem dúvida. Mas é isso. Luiz Eduardo, Oi! oi, eu tenho uma pergunta rápida, mas a Islene levantou a mão primeiro que eu, então eu acho que Gente, tá, eu não tinha nem visto a mãozinha levantada. depois dela eu faço Claro! a minha pergunta, tá? Na verdade, eu ia pontuar quando você fala a respeito, quando os Laerte estavam falando a respeito do paciente, né? Quando ele de repente, você está trabalhando na análise e tal, e a análise é tão bem sucedida que o paciente, de repente, decide que ele vai mudar de emprego, né? E ele muda de trabalho e o salário dele cai, e ele tem que isso vai implicar no valor que ele vai pagar para o analista. Por que isso implicaria no valor que ele vai pagar para o analista? Por exemplo, eu tenho casos que, na minha clínica mesmo, por exemplo, a análise vai caminhando, o paciente está lá, insatisfeito com o que fazia da vida, não sei o que, resolve mudar de vida, e aí ele saca que para mudar de vida vai ter que mudar de padrão de vida, por exemplo. Não vai ter a mesma quantidade de dinheiro, né? E aí um rearranjo de vida. Aí vai mudar carro, vai mudar hábito, vai mudar férias, vai mudar de casa, sei lá, você perceber que a mudança vai acontecendo em vários âmbitos, né? Aí, bom, se acontece em tudo, por que na análise está fixo? Né? De repente ele está se vendo assim, o que ele podia pagar antes, ele não pode agora, porque mudou quanto ele tem de grana e quanto ele tem de despesa. Mas aí mudaria o valor da análise? Então, aí a gente começa nesses impasses que esses termos horrorosos carregam, né? O que é o valor da análise? Pode ser, sei lá, a grana, a quantidade de dinheiro que ele paga, mas é que se a gente reduz uma coisa a outra, a gente começa a perceber que, putz, será que mudou o valor da análise? Talvez não, pelo contrário, talvez justamente para ele ter conseguido fazer essa mudança, toda análise tem um lugar, assim, ainda mais importante, né? Assim, sacar que é um espaço que lhe permite sacar qual que é o desejo dele, em vez de ficar lá na profissão do pai, que o pai e a mãe queriam, coisa do tipo. Mas pode ser que, bom, então talvez o valor não mude, mas aí a quantidade de dinheiro que está sendo transacionada mude. Sim. E aí esse problema desses termos. Né? Essa questão me atravessou justamente nesse sentido, porque eu fiquei pensando, da mesma maneira que a gente, enquanto analista, precisa tomar esse cuidado, de, por exemplo, eu não posso atribuir para o sujeito, enquanto analista, por exemplo, ele não tem nada a ver com o aluguel que eu pago, né? Por que eu vou assumir essa conta, por exemplo? Eu falo essa conta no sentido de, peraí, a análise é dele, ele toma uma decisão e ele vai fazer todo esse rearranjo. Então, como que eu vou operacionalizar isso na análise dele? Sim, né? Mas você pegou bem, é exatamente isso. Essa é a condição. Então, como que a gente vai, enquanto analista, trabalhar essa questão com esse sujeito?
sim. Né? Então, diminui a quantidade de tempo de análise, diminui a quantidade de sessões. Então, como que a gente vai trabalhar isso, Sim. até para que ele não se sucateie também naquilo que ele já Claro. conquistou enquanto análise. Porque daí vira sacrifício, né? Exato. E aí uma análise sobre o domínio do sacrifício, assim, a gente precisa pensar um pouco o que a gente produz, né? Mas você pegou bem, sim. e é exatamente esse que eu estava falando com o Laerte, né? Então é valor social. Então é valor simbólico. Então, assim, os termos também não ajudam, né? É bem, assim, nessa hora, mas você pegou perfeitamente bem o ponto, assim. Quando eu estava falando do valor, nesse momento, eu estava me referindo, por exemplo, a quanto de grana ele vai poder pagar. Eu acho que isso conversa bem em relação ao texto do Bataille mesmo, quando ele fala da questão do dispêndio e da exaustão, né? Sim. Bem essa... Aí, que até quando a Rita falou do Bataille, até eu ia te perguntar também se você ia voltar no texto dele também. É que aí, como a Rita bem percebeu ali, tinha um plano, mas aí, em função do que rolou no segundo semestre do ano passado, um pequeno reordenamento aí, para poder chegar lá. Mas sim, eu realmente ainda aposto que a gente consegue tirar coisas bem interessantes desse texto do Bataille, desse texto, dessas economias aí do Bataille. Sim. Para pensar algumas questões do dinheiro e pagamento e valor na análise, sem dúvida. Tá. Mas é isso, você foi direto ao ponto, foi exatamente isso. É aí que a gente escorrega, como eu escorreguei agora, é bem isso mesmo. Perfeito, obrigada. Oi, Luiz Oi. Eduardo. Oi. Pergunta rápida para você que tem a ver com o plano, né, que você estava falando. Uma coisa que você falou no ano passado e hoje você colocou primeiro semestre de falar de dívida, depois gratidão no segundo semestre e valor para o ano que vem. Sim. Você mencionou ano passado que havia conversado com o Mauro a questão das estruturas, dinheiro e pagamento com as estruturas clínicas. Sim. Muito ligado ao significante que você falou hoje, que tem a transferência e tal. E o que a Maria Cristina colocou, que eu achei super importante, a questão do tempo, tá tudo envolvido, né? Sim. Tempo, principalmente para, como você mesmo muito bem colocou, os pacientes que não são analistas e que não entendem, acham que se você está pontuando e terminando uma sessão antes, ele está cortando o meu tempo, né? Inicialmente passa isso, até ele entender o que é que está acontecendo na sessão. Mas a questão de dinheiro, pagamento, tempo, e não só o valor, não o valor, mas o quanto se paga, mas como se paga também, né? Por semana, a cada sessão, com cheque, só com dinheiro, mil coisas que se coloca, que muito tem a ver com... muito tem a ver, não só com isso, mas ser trabalhado na transferência com relação à estrutura clínica e tal. Então, eu acho isso assim uma importância muito relevante e queria te perguntar, você mencionou hoje, voltou a falar nisso hoje, mas em que ponto você vai trazer mais isso à tona no teu plano? Então, no plano tal como ele está hoje, né, a gente vai falar de gratidão até o final do ano, né, dívida e gratidão, né, como eu expliquei um pouco assim, por que fazer isso, né? Claro, entendi. Para aí fazer essa passagem, por enquanto por Bataille, vamos ver se continua, mas para falar desse outro momento do Lacan, que tem a ver com a questão de mais-valia, mais valor, mais gozar, porque daí eu acho que entra uma outra questão, sem a qual a gente não vai conseguir poder pensar nas diferentes estruturas clínicas, né? Que é justamente a questão do gozo, né? Então, a ideia é fazer esse caminho para poder encerrar a questão, né? Então, é um pouco por aí. Está no horizonte. Está no horizonte. É que o horizonte foi um pouco adiado nesse sentido, mas eu acho que a questão da dívida eu acho que é bastante importante, né? Desse deslocamento que vai acontecendo e tal. E eu acho que a gente, lacanianos, acho que a gente precisa discutir a questão da gratidão, né? Eu acho que pode ser importante
visitar a Klein, ver o que está lá, como é que isso aparece no Lacan, não aparece, o que a gente consegue fazer disso. Né? Eu acho que pode ser interessante. Acho que tem assim, tem um trabalho interessante para a gente poder fazer aí, né? Para não achar que esse tema é da Klein e acabou, então se é da Klein ninguém mais fala, Lacan não vai falar porque é da Klein, e fica essa coisa meio esquisita, né? E aí eu acho que seria uma coisa interessante, um exercício interessante da gente fazer. Daí, sim, essa parte do Lacan, né? Digamos, esse outro ponto mais denso que eu estou escolhendo, né? Da questão do valor e do gozo, né? Que eu acho que é uma entrada interessante para pensar isso. E aí, se der certo, encerramos, né? Falando das estruturas. Ok. Essa é a ideia. Espero que dê certo. Mas se der errado, alguma coisa interessante pode acontecer também. Tem de se caminhar, né? Exatamente. Acho que pode dar errado, mas pode dar errado de um jeito legal também. Com certeza. Tá bom? Gente, então, nos encontramos dia 20 de abril. Depois eu mando as referências para vocês por e-mail. Quem não conseguiu se inscrever pelo site do Vox, se inscreveu comigo por outro caminho, ou me manda um e-mail de novo, ou se inscreve pelo Vox para receber os comunicados todos, tá bom? É isso, gente. Obrigado. Cuidem-se. Obrigada. Espero vê-los todos e todas Obrigada. mês que vem. Boa noite. Obrigada. Tchau. Até. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, Boa tchau. noite.